Beleza, pessoal, estamos de volta, aula 9, juros simples, tá? A parte de juros simples, tanto juros simples e juros compostos, é uma parte que, assim, é questão garantida, é, é, o conceito é bem simples de pegar, você treinando 5, 6 exercícios de cada estilo, assim, quando você bater o olho numa questão na prova, você vai saber mais ou menos como fazer. Então, levando a sério, pegando e resolvendo esses 5 exemplos que eu selecionei aqui para a gente dar uma olhada hoje, não vai ter como vocês errarem questões de juros simples na prova. E juros compostos, que provavelmente será nossa aula 10, também vocês vão ver que é o mesmo esquema, basicamente o mesmo estilo. Então, assim, é, as fórmulas que nós temos de juros simples é essa aí, né? A mesma fórmula, mas escrita de duas maneiras diferentes. Basicamente, pessoal, a ideia de juros é o seguinte: quando você tem uma aplicação, né? Você faz uma aplicação, um dinheiro, um empréstimo, alguma coisa, um financiamento. Em geral, é mais comum a aplicação, né? Faz mais sentido para aplicação. Mas você tem um dinheiro, você tem uma quantia, você aplica durante um determinado período, né, sob uma taxa de tantos por cento ao mês, ou ao ano, ou ao trimestre. Isso aí vai render, né? Isso vai gerar e esse rendimento é o juro, tá? Então, o juro, que é o J ali, que a gente pode calcular por essa fórmula que aparece aí, é esse rendimento que vai acontecer nesse período, tá? E aí, assim, basicamente, juros simples é sabido que ele não se aplica muito na vida real, no nosso cotidiano. Ele não faz muito sentido. Ele é mais para teoria mesmo, mais para estudo teórico, porque na prática o que funciona mesmo, o que ocorre, são os juros compostos e os sistemas de amortização, né? É mais para a parte teórica mesmo e ainda é cobrado juros simples em concurso. Então é interessante saber e não é difícil, é uma coisa tranquila de aprender. Basicamente a fórmula para se calcular o juro simples é essa aqui, ó. Capital, que é o C, vezes a taxa, vezes o tempo, tá? Eu particularmente gosto de ensinar essa segunda aqui, essa segunda cara aqui dessa fórmula, porque pelo seguinte: se eu for usar a primeira, juro igual a CIT, tá? Esse I, que é a nossa taxa, né, porcentagem, ela tem que estar, você tem que converter, por exemplo, tem um exemplo lá que aparece, um exercício que aparece com a taxa de 5% ao mês, tá? Esse 5% você não vai poder substituir esse I aqui por 5, você vai ter que transformar em taxa unitária, você vai ter que pegar 5 e dividir por 100, vai dar 0,05, aí você vai usar o 0,05 aqui no lugar do I, que é a nossa taxa. Então, assim, usando o J igual a CIT, você vai ter que fazer isso aqui. Esse I vai ter que estar em taxa unitária. Porém, se você colocar aqui divisão por 100, você não vai precisar converter em taxa unitária, porque já vai estar embutido aqui, ó. Então, por exemplo, se apareceu lá no exercício uma taxa de 5%, você vem e coloca o 5 aqui. Já coloca o 5, você não precisa fazer divisão por 100, porque o 100 já aparece aqui. E em geral a gente acaba cancelando esses zeros aqui do 100, provavelmente com o capital aqui, ó, tá? Então a ideia é essa. Eu particularmente prefiro trabalhar com essa, mas quem quiser fazer com essa, a única diferença é que dessa fórmula aqui da esquerda, você não pode esquecer que essa taxa tem que estar no formato de taxa unitária, então você vai ter que dividir por 100 o valor lá da taxa antes de substituir aqui. E aí a gente acaba trabalhando com o número decimal, e como na prova não terá calculadora, assim, você tem que treinar bem a multiplicação com o número decimal. Aqui, a gente consegue fugir da grande maioria, né, dos cálculos com número decimal. A gente não consegue fugir de todos, mas da grande maioria, pelo menos dessa multiplicação aí já logo de cara, a gente já consegue fugir. Tá? Por isso que eu prefiro essa cara aqui da fórmula. Então, é juro igual a CIT ou juro igual a CIT sobre 100. É importante saber também que quando a gente tem esse capital, por exemplo, no exemplo que eu citei inicialmente, quando nós temos um capital que você vai e aplica num determinado período, né, e isso gera, né, o juro, tá? Seu rendimento ali nesse período. Então, por exemplo, vamos supor que você aplicou R$ 100, tá? R$ 100 seu capital, você aplicou durante um determinado período com uma taxa qualquer lá, e aí rendeu R$ 10 nesse período, seu juro foi R$ 10, tá? Quando você for resgatar seu dinheiro de volta, você vai resgatar o dinheiro que você tinha, que eram os R$ 100, mais o juro de R$ 10. Então você vai resgatar R$ 110. Então esse resgate, esse dinheiro do resgate, ele é chamado de montante, porque é o montante final, né? Seria o valor futuro, entre aspas, né? Que
que alguns autores trazem, né, como valor presente e valor futuro. O seu valor futuro seria basicamente esse montante, que é a soma do juro mais o capital, tá? Em juros simples também é possível você considerar essa fórmula aqui de cima, né, como sendo a do montante, que é montante igual a capital, né, multiplicado por U mais I vezes o tempo, a taxa vezes o tempo. Se vocês observarem, a fórmula é a mesma, porque quando a gente multiplica aqui, ó, faz o chuveirinho aqui, C vezes 1 vai dar C, e C vezes IT, né, C vezes IT, vai dar o juro. Então é a mesma coisa, juro mais capital. Então na hora que tiver algum exercício que comentar de montante, né, o que falar do valor resgatado e tal, ele vai estar falando montante, você pode usar essa expressão aqui de baixo ou essa expressão aqui de cima, né, associada àquela lá, essa de cima aqui do juro, tá? Não esquecer então a fórmula do montante, montante final vai ser o juro que você conseguiu, né, acumular e que o rendimento seu aí mais o capital que você aplicou no começo da jogada. Então vamos para os exemplos para a gente entender melhor como funciona isso aqui. Olha só. Uma pessoa aplica R$ 15.000 em uma instituição bancária por 10 meses a uma taxa de juros simples de 2,4% ao mês. Qual foi o juro obtido? Então aqui nós temos R$ 15.000 sendo aplicado durante 10 meses a uma taxa, e aqui veja que o exercício especificou que é juros simples, tá? Ele tem que especificar. Então, juros simples de 2,4% ao mês. Veja que o tempo de 10 meses ele está de acordo com a taxa, que também está ao mês. Então, aqui não vai ter que se preocupar com a mudança de taxa. Então, os dados fornecidos pelo exercício foram esses, né? O nosso capital 15.000, o nosso tempo, no nosso período 10 meses e a nossa taxa 2,4%, tá? A fórmula é juro igual a CIT sobre 100, e aí substituindo os valores, então substituindo aqui, jogando no lugar da letra C aqui, que é o nosso capital 15.000, no lugar da nossa taxa 2,4, lembrando que como eu estou usando a fórmula CIT sobre 100, eu não preciso converter essa taxa em taxa unitária, só o valor que tiver aqui você já joga aqui na fórmula. E o nosso tempo 10 meses, jogo 10 aqui, dividido por 100. Aí é o seguinte, lembrando que eu falei que esse 100 aqui, geralmente a gente consegue cancelar ele com capital, e nesse caso aqui a gente consegue. Esses dois zeros aqui de baixo, como todos esses termos estão multiplicando aqui em cima e eu tenho uma divisão, eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar esses dois zeros aqui de cima com esses dois zeros aqui de baixo. Aí vai acabar ficando o quê? Né? 150, certo? Aqui em cima. 2,4 e 10. E lá embaixo, que era 100, cancelei os dois zeros, ficou somente 1. Né? Então, na verdade, a multiplicação que eu vou ter que fazer aqui é 150 vezes 2,4 vezes 10. Se você for esperto na hora da prova lá, você pode multiplicar só esses dois últimos primeiro. 2,4 vezes 10, basta deslocar a vírgula aqui, apenas uma casa para frente. Então, vai acabar ficando 24 vezes 150, né? Nada impede que você multiplique 150 por 2,4 e pegue o resultado e multiplique por 10, tanto faz. Mas na hora da prova, se você achar que vai ser mais difícil multiplicar o 150 por 2,4, multiplica o 2,4 pelo 10 e o resultado pelo 150, dá a mesma coisa. Então, multiplicando isso, vai dar R$ 3.600. Então, R$ 3.600 foi o juro que eu consegui aí fazendo essa aplicação nessas condições aqui, né, que é o nosso juro. Em geral, assim, os exercícios não vão pedir, é raro pedir juro de cara, assim, tão simplificado dessa maneira, tá? Em geral, ele vai te pedir, talvez, o capital aqui, ou a taxa, ou o tempo, né? Juro, assim, ele pedir só o juro, provavelmente não. Mas é interessante a gente ver, porque para a gente ter uma noção da aplicação da fórmula, tá? Então, pegando experiência aqui em cálculo do juro, vamos para os outros casos que acredito que tenha mais chance de ser cobrado, algo nesse estilo, né? Ou que já foi até cobrado. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos aí calcular o capital inicial aplicado a juros simples, sabendo-se que o rendimento obtido na operação será de 2.400 e
que a taxa utilizada no contrato é 2% ao mês durante 2 anos. Então veja que aqui a história já mudou. Ele quer saber o capital inicial, então é o nosso capital, né? Sabendo-se que o rendimento obtido na operação foi 2.400. Então quer dizer que o juro nosso foi R$ 2.400. A taxa, ele já falou, né, que é 2% ao mês, e aí o período foi 2 anos, tá? Como a nossa taxa ela é mensal aqui, ela é 2% ao mês, então 2 anos automaticamente você já tenta associar o mesmo período aqui da taxa. Então 2 anos tem quantos meses? 24. Então nós vamos usar, ao invés do 2, nós vamos usar o 24 para ficar de acordo com o período aqui da taxa, né, que é mensal. Então a gente vai trabalhar com o mês. E aí, jogando isso aí na fórmula, J 2.400, o nosso capital a gente não sabe quanto vale, a nossa taxa é 2, né? 2%, o tempo 24. E aí dividido por 100. Beleza. Como que eu vou fazer essa conta aqui? Não precisa desesperar. Funciona da seguinte maneira. Antes de mostrar ali embaixo, eu vou falar o seguinte. Ó, aqui o C vezes o 2 vezes o 24 estão multiplicando. Então você pode multiplicar aqui, ó, 2 vezes 24 vezes C. Ou C vezes 2 vezes 24. 2 vezes 24 dá 48. Então, vou ter aqui em cima 48C sobre 100 igual a 2.400. Para a gente poder efetuar essa operação aqui, essa continha aqui, basta a gente multiplicar esses dois termos aqui, né, ficando 48C, esses três termos, aliás, e daí a gente multiplica cruzado, tá? Aqui embaixo não tem nada do 2.400, a gente coloca 1 e multiplica cruzado, tá? 100 vezes 2.400 e 1 vezes 48C. Aí vai ficar da seguinte maneira, né? O 2.400 acrescenta 2 zeros quando multiplica por 100. Lá em cima fica 48C, continua de cá, né? Porque multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. E aí, o 48 está multiplicando o capital, ele vai passar dividindo, porque eu quero encontrar o capital. E aí, pegando esse número e dividindo por 48, né? 240 por 48, vai dar 5.000. Então, quer dizer que o capital que eu apliquei para ocorrer esse rendimento de 2.400, nessas condições, foi R$ 5.000. Então, fique atento aqui, ó, que nesse exercício ele pode te induzir ao erro, porque aqui, ó, o período da taxa, que está mensal, difere aqui do período que ele colocou, que está aqui em ano, tá? Período aqui, ó, durante 2 anos. Então, às vezes, na pressa do exercício, você pode acabar colocando no lugar do tempo o 2 ao invés do 48, porque se você fizesse a conta aqui com 2, ia dar 4C, né? E no final você iria dividir por 2 aqui, e provavelmente ia ter essa alternativa para você marcar, né? No caso se fosse uma banca de múltipla escolha, no caso agora do concurso da Caixa, ele poderia deixar lá, é correto afirmar que, né? Aí ele colocar essa opção do resultado aí, sei lá, um valor maior aqui, de R$ 12.000, por exemplo, ou de qualquer outro valor acima de 5.000 aí, e falar, é correto afirmar que o resultado vai dar R$ 12.000. Vamos supor que se você fizesse a conta errada aqui, ia dar 12.000. E aí tem essa opção lá para você marcar. Então tome muito cuidado que aqui, ó, olhou aqui que a taxa é mensal, já corre e olha para o tempo para ver se está em mês. Se não tiver, você tem que ajustar, beleza? Então tá aí um exercício que assim, já foi cobrado mais ou menos nesse estilo. E assim, é bom saber, é bom fazer pelo menos uma vez, porque se cair lá você mais ou menos vai saber como proceder. Então vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é o seguinte, nós temos aí um capital de R$ 18.000 que foi aplicado a juros simples durante 3 anos a taxa de 6% ao ano. Qual é o montante adquirido? Veja que aqui ele já falou de montante. Então, nós temos aqui um capital de 18.000, eu quero saber o montante, o tempo é 3 anos e a taxa é 6% ao ano. Veja que aqui está tudo ano. Ó. Então, aqui eu não preciso mexer para ajustar as coisas. Então, veja que, olha só, ele deu o capital e quer saber o montante. O montante, nós vimos lá naquelas fórmulas anteriormente, que ele pode ser calculado por essas duas fórmulas aqui, né? Ou pega o juro e soma com o capital, ou você decora essa fórmula aqui. Eu particularmente prefiro usar essa porque eu não preciso decorar a fórmula, basta eu lembrar que o montante é juro mais capital. Isso é uma coisa que quando você resolve
um pouco mais de exercício, isso aqui fica meio implícito, você acaba memorizando facilmente, assim, sem precisar, né, se preocupar com a fórmula e tal. Mas eu vou ensinar das duas maneiras. Se você optasse por utilizar a primeira fórmula, essa primeira aqui, seria mais fácil que você trabalhasse com a taxa unitária. Seria mais fácil que você transformasse esse 6% na taxa unitária. 6% dividido por 100 daria 0,06, e aí você substituindo aqui na fórmula, ficaria 0,06, o nosso tempo aqui 3 anos, e o capital aqui de fora que é 18 mil, tá? Que eu não substituí aqui, mas é 18 mil. Aí como ficaria? Isso aqui ia ficar 18 mil, né? E aqui dentro ia ficar 0,06 vezes 3, ia dar 0,18. Então ficaria 1 mais 0,18, e aí, somando com o número 1, ia ficar 1,18 vezes 18 mil. Tá? Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, a gente ia obter um montante de R$ 21.240. Tá? Essa maneira aqui seria utilizando essa primeira opção da fórmula. Tá? Eu particularmente faria utilizando essa segunda. Quem achar mais tranquilo essa, beleza. Eu particularmente acho que eu faria pela segunda. Mas beleza, vocês escolham a mais simples. Ó. Montante é juro mais capital, e aí você lembra que juro é CIT sobre 100. Então, CIT sobre 100 aqui eu substituí no lugar do J, e aí eu substituo todos os valores nessa fórmula, né? Do CIT sobre 100 aqui, eu substituo meu capital, a minha taxa que eu vou colocar não em forma de taxa unitária, porque a fórmula está aqui com 100 dividido por 100, eu vou colocar o próprio 6 mesmo, tá? Sem transformar em taxa unitária. Eu só fiz isso só para utilizar essa primeira opção de fórmula, nessa segunda eu não vou usar não. E aí substitui o 6, substitui o 3 dividido por 100. Aí o capital, né, que aqui ficou juro mais capital, esse capital aqui é o capital de entrada aqui, o 18 mil. Então eu joguei aqui do lado, vou fazer essa continha e o resultado eu vou somar com 18 mil. Então aqui pode cancelar 2 zeros também, né? O 100 aqui cancela os 2 zeros, vai acabar ficando 180 vezes 6 vezes 3, vai dar 3.240. Então só isso aqui é o meu juro acumulado nesse período, e mais o 18 mil vai dar 21.240. Veja que o valor foi o mesmo, né? Os caminhos, tanto faz aqui os caminhos, o resultado será o mesmo. Então vocês escolham o que vocês acharem mais tranquilo, tá? Ou utiliza montante igual a juro mais capital, ou utiliza essa primeira opção, que é a fórmula equivalente, a mesma coisa, só escrito de forma diferente, tá? Então tá aí uma outra opção de exercício, em que ele pediu o montante, né, acumulado nesse período, montante adquirido, ou seja, o valor que o cara foi lá e resgatou após aplicar os 18 mil durante 3 anos, com a taxa de 6% ao ano. Então vamos para uma outra opção aqui de questão. Se aplicarmos então 4 mil a juros simples a uma taxa de 5% ao mês, né, e o montante a receber será de 7 mil, determine o prazo dessa aplicação, né, o prazo da aplicação. Então veja que aqui ele já pediu uma coisa diferente. Ele te deu, né, o capital, 4 mil, ele te deu a taxa e ele te deu aqui também o montante, e ele quer saber o prazo, ou seja, o tempo. Tá? É um outro exercício que pode ser pedido, né? Você pode se deparar com essa situação aí de procurar o valor da letra T, né? Ele vai ter que te fornecer todas as outras opções. Como proceder nesse caso? Bem, primeira coisa, você tem que lembrar da forma do juro, né? Juro é igual a CIT sobre 100. E aí, nesse caso aqui, como ele deu o montante, você lembra da fórmula do montante, tá? Ele mencionou o montante, beleza, já lembra da fórmula do montante. Como lá dentro da fórmula do montante tem o juro, por isso que a gente vai ter que embutir ali. E aí, olha só, a gente pode isolar aqui o J, né? A fórmula é montante igual a juro mais capital, mas também pode ser escrito assim, ó, se a gente isolar o J, né? Fica montante menos capital. E aí, olha o seguinte... Você pode substituir de cara também, aqui eu só isolei as letras, mas você pode substituir aqui no lugar do M o 7.000 e no lugar do C aqui o 4.000 para você achar o juro. Beleza? Fazendo essa continha aqui, de cara a gente descobre qual foi o juro acumulado nesse período, que é 7.000 menos 4.000. Isso vai dar 3.000. E se a gente substituir isso aqui na fórmula do juro, né, colocando 3.000 aqui, igual a CIT sobre 100, já vai ficar assim, ó. A gente já vai saber o valor do J, né?
E aí basta trabalhar somente com essa fórmula, né? O nosso capital é 4.000, substituir aqui. A nossa taxa é 5%, substituir aqui. Eu quero achar o tempo dividido por 100, né? Igual a 3.000. Multiplica cruzado, igual nós fizemos lá na questão anterior, né? Há duas questões atrás. 4.000 vezes 5.000, né? Vai dar 20.000. E multiplicando cruzado, continua 20.000 aqui, T. E 100 aqui de baixo, multiplicado pelo 3.000, vai ficar esse valor aqui, 300.000, tá? Como eu quero achar o valor do tempo, que é o T, então esse 20.000 vai passar dividindo, né? E aí vai ficar, então, T igual a 300.000 sobre 20.000. Fazendo a continha, cancelando aqui, ó, a porrada de zero aqui, ó, tem 4 zeros embaixo, eu cancelo com os 4 de cima, vai ficar 30 sobre 2, que é 15. Então quer dizer que são 15 meses. Como que eu sei que são 15 meses? Porque a minha taxa, ela está aqui, ó, por mês, ela é mensal. Então automaticamente o meu tempo aqui tem que estar de acordo. Então por isso que eu sei que são 15 meses. Eu vou obter o resultado 15 e eu sei que tem que ser meses porque minha taxa está mensal. Então tá aí um outro exercício que pode cair e que assim, o próprio enunciado já indica o que você tem que fazer, né? De acordo com o que ele te der, você já vai saber como proceder. Então, primeira coisa que você faz, leia a questão, extraia os dados que você conseguir capturar ali do enunciado e olhando para ele, você já vai saber que fórmula que você vai usar, o que você vai proceder, né? Se falar de montante, já pega a fórmula do montante, né? Aí dentro da fórmula do montante, se você substituísse aqui, você já ia achar o juro. Como você quer saber o tempo, a única fórmula que aparece o tempo é na fórmula do juro. Então você já sabe que você tem que trabalhar com ela, né? Mas aí como ele não deu o montante à toa, ele te deu o montante para você encontrar outra coisa. E no caso aqui foi para você achar o juro para substituir na fórmula do juro, tá? Então tente refazer esses exercícios aí, que você vai ver que não tem muito segredo e quando você se deparar com outro exercício diferente, que peça o tempo, você já vai saber mais ou menos como proceder, porque você já fez uma vez, né? E agora vamos para o último, que é um exercício interessante também. Na verdade, esse é o penúltimo. Esse é um exercício interessante também, que pode ser que caia, já foi cobrado algo parecido e que é interessante que a gente saiba. Veja só, a taxa de juros simples anual deve-se emprestar 2.000, né, para que no fim de 5 anos esse capital duplique seu valor, né? Então, ele quer saber, na verdade, nesse exercício aqui, qual é a taxa, né, que a gente deve aplicar aí, né, 2.000, né, para que duplique o seu valor em 5 anos. Então, ele deu para a gente o capital, que é R$2.000. Ele quer que se duplique em 5 anos, né? E aí, veja só, aqui ele não falou em montante, porém, ele falou que quer que duplique o seu valor. Duplique seu valor, se você for resgatar para ter duplicado seu valor, se o seu capital ali era 2.000, então quer dizer que o seu juro vai ter que render 2.000 também, né? Para que fique 4.000, né? E aí você vai resgatar o dobro do valor que você aplicou, né? Você entra com 2.000 e você quer de volta 4.000, quer dizer que os seus juros vai ter que render 2.000. Então aqui, ó, o seu montante, na verdade, esse dobro, ele vai estar associado ao seu montante. O seu montante vai ser 4.000, tá? Aqui tá escrito de forma errada, 4.000, tá? E aí, o seu juro, então, vai ter que ser 2.000, né? Lembrando que os juros é a diferença entre o montante e o capital. Então ele quer saber essa taxa aí. Ele quer saber qual que é essa taxa que eu vou aplicar esse valor e vou resgatar em 5 anos o dobro, né? Vou conseguir um montante correspondente ao dobro do meu valor. Então o que nós vamos fazer? Nós queremos saber essa taxa. Então nós queremos saber o I, tá? Então a gente pode usar tanto a fórmula J igual a CIT sobre 100, quanto a fórmula J igual a CIT. Aqui tanto faz.
tá? Já que eu não vou ficar trabalhando com a taxa, né? Eu estou procurando ela e não vou estar trabalhando com ela de início, tanto faz eu usar as duas porque não vai gerar muita conta complicada para mim não, tá? Então quer dizer, ó, o meu juro tem que ser 2.000, né? Que eu tenho que render 2.000 nesse período aí. O meu capital, né? Que de entrada aí foi 2.000 e o tempo aqui são 5 anos, então vai ficar 5 vezes a taxa, ou a taxa vezes 5. Multiplicando tudo de um lado só, eu vou obter, né, 10.000, tá? E aí, passando dividindo, eu vou ficar com 2.000 dividido por 10.000, né? Cancelando os zeros, eu vou ter 2 dividido por 10. Fazendo a continha vai dar 0,2, né? Isso aqui, esse cálculo eu fiz utilizando essa fórmula aqui, juro igual a CIT, tá? Sem fazer a divisão por 100. Aí, veja que o resultado que eu obtive foi o número decimal 0,2, tá? Como eu usei essa fórmula juro igual a CIT, e eu sei que ela não aparece o 100, então, no final, o valor que der aqui, eu vou ter que multiplicar por 100 para que eu obtenha a taxa. Então, 0,2 multiplicando vai dar 20, tá? Então, 20% ao ano. Como que eu sei que é ao ano? Porque o meu tempo estava em anos, tá? Estava aqui, taxa anual, tá? 5 anos. E outra coisa, se eu tivesse usado essa fórmula J igual a CIT sobre 100, aqui no final, provavelmente eu não iria precisar de multiplicar por 100, que eu já obter o 20 de cara aqui. Então tem essas duas opções de estar fazendo aí esse cálculo, tá? Tomando bastante cuidado nessas questões que falam em duplicar, triplicar valor. Esse foi um exemplo, né, em que aqui todos os valores apareciam explícitos, né? E aí aqui tinha apenas uma questão de interpretação, de você sacar que ele pediu para que duplique o seu valor e você ter a noção de que o seu juro ia ter que corresponder ao mesmo valor do capital aplicado para que ocorresse esse dobro, né? Você resgatasse o dobro do valor. Mas é comum também ser cobrado, e eu até aposto muito mais num tipo de questão como essa, que é algo no sentido desse exemplo 6 aqui, ó. Aparentemente é parecido, mas vocês vão ver que tem uma certa diferença. Ó, um capital aplicado a juros simples de 5% ao mês triplica o seu valor em quanto tempo? Então veja que aqui, ó, ele falou um capital aplicado a juros de 5% ao mês, então ele deu apenas a taxa, né, 5% ao mês, triplica seu valor em quanto tempo? Então ele está querendo saber o tempo, ele te deu a taxa, mas ele não te deu o juro, não te deu o capital. E aí, o que você tem que fazer num caso como esse? Bem, perceba o seguinte, triplicar, quando ele fala que aí você vai triplicar o valor, significa o seguinte, que os seus juros vai ter que render o dobro do seu capital aplicado. Por que isso? Porque olha só, você entrou com capital, e aí ele vai render uma determinada quantidade de juros. Quando você resgatar tudo, puxar tudo, né? Vai ter que ter o triplo do valor, né? Como o montante é o juro mais o capital, e o seu capital é C, né? Você tem um capital ali, para que ocorra o triplo, o seu juro tem que render o dobro, porque aí o dobro somado com o seu capital inicial vai dar 3 vezes o seu capital inicial. Então quer dizer que o juro tem que ser o dobro do capital, ou seja, 2 vezes C. Tá? Aí você me pergunta, mas eu não sei quanto que vale o C, e eu estou procurando a letra T, que é o tempo. Eu vou ficar com essas duas incógnitas na questão? Inicialmente sim, mas você vai ver que já já ela vai desaparecer. Veja só, se a gente usar a fórmula do juro aqui, juro igual a CIT sobre 100, substituindo tudo que nós capturamos aqui do enunciado, você vai ver que tem o 5 da taxa, o tempo que eu quero encontrar, o capital que eu não sei quanto vale, eu vou repetir a letra C, e o juro, que eu percebi que o juro tem que valer o dobro do capital, então eu vou colocar aqui que o juro é 2C. Toda vez que isso ocorrer, que eu ficar com essa incógnita aqui do capital, eu posso cancelar esse C de cá com o C do lado direito, tá? E aí, cancelando, eu vou obter o seguinte, eu vou ficar com 2 de cá, com 5t de cá e o 100 embaixo. Pronto, acabou.
né? A letra C dos dois lados eu cancelo e aí eu vou ficar apenas com uma incógnita. Aí vai ficar fácil para mim obter o valor do tempo, que é o que eu necessito. Multiplicando o cruzado aqui, 2 vezes 100 e 5t vezes 1, eu vou obter 200 igual a 5t. Como eu quero achar o tempo, o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 200 dividido por 5 vai dar 40 meses. Beleza. Aí, se você olhar lá nas alternativas, provavelmente não vai ter o 40 meses. Ele vai colocar em ano e alguns meses, que é o mais padrão, tá? Então, se tiver 40 meses, todas as opções em meses, beleza, você vai e marca. Mas se não tiver, você tenta verificar quanto que dá isso aí, quanto que dá esses 40 meses, né? Quantos anos vai dar esses 40 meses. Então, se a gente fizer a continha, lembrando que um ano tem 12 meses, você vai perceber que 40 meses corresponde a 3 anos e 4 meses. Então, provavelmente vai ter uma alternativa lá com 3 anos e 4 meses para te induzir ao erro também aqui, ó. Pode ser que você chegue nos 40 meses e as alternativas estejam em anos e meses lá, e aí para te confundir um pouco mais. Então, fique esperto com isso aqui também. Então, além de ficar esperto aqui com essa questão, com esse tipo de questão que aparentemente está te faltando dados, está te faltando informações, mas não está, também tome cuidado com esse finalzinho aqui, porque ele pode complicar a sua vida, tá? Então, estou te dando esses toques aqui. Inclusive, esse tipo de questão aqui já foi cobrado bastante e no caso da Caixa Econômica, no concurso da Caixa agora, é bem provável que ele tente fazer alguma coisinha obscura como essa aqui para te confundir na hora. Porque eu já vi sendo cobrado na prova do Banco de Brasília, que foi organizado nas últimas provas do Banco de Brasília. Eu não lembro se foi no de 2010 não, 2011, ou se foi no de 2009, que ele andou cobrando uma ou duas questões mais ou menos nesse estilo aqui, tá? E foi o CESP, tá? Então, eu até indico aqui também para o pessoal que anda me pedindo exercícios estilo CESP e tal, para acrescentar e tal. Pessoal, por agora, eu não vou colocar, porque eu acho que principalmente para a galera que está tendo o primeiro contato com matemática financeira, é interessante a gente aprender esses exercícios básicos primeiro e essas sutilezas nesses exercícios básicos para a gente poder fazer só questões estilo CESP, questões de provas anteriores. Apesar que não difere muito. Se você pegar a ideia aqui, quando você for fazer uma questão estilo CESP ou CESGRAN Rio, seja lá qual for, você vai sair bem, né? Mas o que eu quero que vocês peguem aqui primeiro é a ideia, a essência aqui e essas sutilezas da essência, que pegando isso aqui, a gente vai ter muito mais maturidade na hora que a gente for pegar um exercício de prova, tá? Eu peguei então esses 6 exemplos, que são exemplos que eu acho que é o necessário que você precisa saber, o principal que você precisa saber de juros simples é isso, tá? Para a gente poder partir mais para frente com a sequência de exercícios de cada etapa dessas aulas que a gente está fazendo. Se tudo der certo, vai dar tempo e nós vamos fazer essa sequência. Eu acredito que em mais 6 ou 7 aulas a gente acaba esse conteúdo todo de matemática financeira do edital, e aí a gente vem só com exercícios em cima, né, estilo CESP aí para treinar toda a teoria que nós vimos, tá? Mas de antemão, assim, para o pessoal que está preocupado, quer fazer, quer treinar logo, eu recomendo o seguinte: baixe a apostila nova lá, a Casa do Concurseiro escreveu a apostila atualizada já para a Caixa, está disponível para baixar gratuitamente lá. É a mesma apostila que eu indico na aula 1, que era do Banco do Brasil, porém eles acrescentaram novos exercícios e colocaram questões estilo CESP, de certo ou errado, que se vocês observarem, muitas delas, ou até em outras apostilas aí, são os mesmos exercícios estilo CESGRAN Rio, porém eles tiraram as alternativas e colocaram certo ou errado lá, alteraram uma coisinha ou outra no enunciado. Então, assim, se você pegar a ideia, independente da banca, você consegue fazer, tá? Então, quem quiser treinar, ou pega a apostila lá da Casa do Concurseiro e olha lá a sequência de exercícios, ou eu recomendo que baixe a prova do BRB de 2011 e 2009, que foram os 2 últimos concursos, e tente fazer os exercícios que estão lá, tá? Que já vai te dar uma noção boa. Mais pra frente, os exercícios que eu for resolver vai ser basicamente daí também. Vou pegar as provas anteriores
desse concurso bancário do BRB aí que foi organizado pelo CESP. Nós vamos resolver algumas questões de lá, alguns exercícios de lá das provas anteriores, para ver que vocês vão ver que não vai ter muito segredo, tá? E aí, eu agradeço o pessoal que está comentando, que pediu as aulas, que está, né, pedindo novas aulas aí. Estou tentando fazer um esforço aí para postar pelo menos uma aula por dia ou a cada 2 dias, e vou tentar continuar fazendo isso, tá? Provavelmente nossa próxima aula será de juro composto, tá? E eu vou tentar separar os principais exemplos para a gente pegar a ideia e seguir adiante aí nesse conteúdo. Acredito que mais 7 ou 8 aulas a gente consegue fechar o conteúdo. Agradeço mais uma vez a galera que está compartilhando, comentando os vídeos, valeu mesmo. Pessoal que reclamou do blog lá, que está dando erro, eu cheguei a corrigir o erro que estava acontecendo, dei uma repaginada nele e percebi novamente que está dando outro erro lá, que a galera não está conseguindo acessar. Bem, por enquanto, o canal de comunicação nosso aí, então, fica sendo apenas o Facebook. Adiciona lá no Facebook para você ficar atualizado à medida que eu for postando as novas aulas. E aí eu vou tentar resolver essa questão do blog lá. Agradeço a galera que está curtindo aí, que está comentando. Valeu mesmo e até a próxima aula. Até a aula 10.